iniciando com a gravação da aula de estrutura das demonstrações contábeis. Hoje é segunda-feira, 31 de agosto de 2020, e estamos iniciando a nossa segunda aula dessa disciplina, tranquilo? Então, como eu ia dizendo, pessoal, o nosso plano de ensino, na semana passada eu não apresentei para vocês, porque eu estava sem a disciplina no portal ainda, mas ela já está no portal, já está disponível para vocês o plano de ensino, e eu gostaria de comentar com vocês acerca da nossa metodologia de avaliação, tranquilo? Então, estou abrindo meu portal aqui, vou já compartilhar a tela para que vocês visualizem. Vamos lá. Vamos pegar aqui a estrutura das demonstrações contábeis. Deixa eu ver se já está aqui livre. Inclusive já tem material postado, né, gente? Da semana passada, ó. Já tem a aula gravada, inclusive, já está aqui, tá? Essa disciplina ela acontece na segunda-feira com a turma de vocês e na quinta-feira com outra turma, então vocês vão ter acesso só à aula gravada do dia de vocês, beleza? O encontro de hoje também já está publicado, já tem o material de aula, pré-aula e pós-aula. Acredito que vocês já entraram lá e já leram, né, o conteúdo, né? Tenho certeza disso. A Kate, inclusive, ela já sorriu porque ela disse que já assistiu, já viu o material, né? Com toda certeza. Então, já tenho conteúdo lá para vocês referente a essa aula. E a da aula da semana que vem já está em elaboração, tá? Então, já está em elaboração. Mais tardar até sexta-feira. Não, na verdade, eu já postei, inclusive. Já está até publicado, pessoal. Minto. Acho que é a 4 que está em elaboração. A aula da semana que vem já está lá no portal, inclusive, para vocês já visualizarem, pegarem o conteúdo e lerem um pouquinho para a gente discutir semana que vem. Beleza? Mas, enfim, vamos ao que interessa, que é o plano de ensino. Deixa eu ver se ele já está disponível aqui para vocês. Olha, essa é a visão do portal de vocês também, tá? Então, vocês conseguem fazer o download do plano de ensino, tá? Além disso, o roteiro de estudos, participar do fórum, ok? E as minhas aulas gravadas, que a partir da semana que vem, como nós vamos fazer pelo sistema novo, né? Vocês vão acessar as aulas pelo portal, as aulas gravadas vão ficar nesse campo aqui, tá? Por enquanto, como a gente está fazendo pelo link ainda, elas estão sendo, eu estou inserindo nos encontros, como vocês viram aqui no encontro 1. Beleza? Mas a partir da semana que vem que nós começarmos as aulas oficialmente, vocês vão ter o acesso lá pelo Teams. Na verdade, vocês já têm, já era para estar funcionando hoje, mas eu decidi não fazer, porque tem alguns alunos que ainda não fizeram rematrícula, ainda estão se ajeitando com a parte de rematrícula. Acabei por enviar os links das aulas de hoje para dar esse tempinho dessa semana para o pessoal se ajeitar, se regularizar, beleza? Então, aqui nesse campo que vão estar disponíveis as aulas gravadas. Então, aqui dentro do plano de ensino, vou pegar aqui de vocês, segundo semestre. Professor, Oi. o Júnior tá pedindo para aceitar ele aí. Ô, Joana, não precisa aceitar. Quando eu entrei, eu já tirei o lobby eu tirei o lobby de aguardar, então ele pode entrar automático. Deve ter um problema na internet lá, Deve ser tá? algum problema. Deve Beleza, ser, vou porque ele tá automático aqui para mim, tá tá? Só vendo? ele tentar lá. Então, pessoal, aqui dentro da disciplina, vocês conseguem retirar o plano de ensino. E aqui vem o nome da disciplina, o nome do docente, o nome do coordenador de vocês, a carga horária da disciplina, certo? E as turmas que estão sendo aplicadas a essa disciplina. Então, aqui tem a parte da estrutura, mas o que eu quero trabalhar com vocês é essa aqui, ó, sistema de avaliação, tá? Então, vamos lá, pessoal. O sistema de avaliação, para as oficiais, que nós já temos as datas marcadas, acredito que vocês já estão com elas anotadas aí no calendário de vocês. Para quem não anotou, nossa prova oficial 1, deixa eu pegar meu calendário aqui no celular, nossa prova oficial 1 está marcada para o dia 5, né? Se eu não estiver enganado. Dia 5 de outubro. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Oficial 1 de estrutura das demonstrações contábeis. Na verdade, essa disciplina nós podemos chamar ela de EDC, tá, pessoal? Para poder dar uma resumida, né? Então, é EDC, beleza? Estrutura das demonstrações contábeis é muito comprido, que nem o nome do professor.
Então, vamos usar EDC. E a segunda oficial 2 EDC, deixa eu só visualizar aqui qual que é a data. Ela acontece em... Ai, Jesus, cadê? Outubro? Não, novembro. 7 de... Não é. Estrutura. Será que eu não agendei no celular, meu povo? O professor costuma colocar tudo na agenda do celular para não perder, mas eu dou uma olhada aqui. Não é problema para nós. Vamos lá. Calendário acadêmico. Nossa oficial 2 vai acontecer no dia 30 de novembro, tá? 30 de novembro, nossa oficial 2 já está agendada. 5 de setembro e 30 de novembro, oficial 1 e oficial 2. Mas para as parciais, né, ou as atividades avaliativas semanais, nós temos uma tratativa diferente, tá, pessoal? Então é isso que eu quero já combinar com vocês, por isso que já está até gravando, já está no plano de ensino também, então para que a gente alinhe aí, para que todos fiquem cientes, né, oficialmente dessa tratativa. Então, a avaliação de desempenho para as avaliações formativas, né, que é a parcial 1 e parcial 2, desta disciplina será composta de 50% da nota de atividades em sala, como, por exemplo, o que nós vamos começar a desenvolver hoje, semana que vem vocês vão apresentar, né? 50% da parcial, tá, gente? Atividade formativa, ó, avaliações formativas. 50% atividade em sala, 30% é do desafio nota máxima, tá? E 20% é da presença e participação em sala. Então, vamos lá. Essa disciplina de estrutura de demonstrações contábeis, disciplina de EDC. Vamos verificar aqui, ó. Vamos verificar como que ela está disposta ao lançamento de pontos. Estrutura, turma 18.1. Vamos lá, ó. A atividade de sala 1, ou a formativa 1, ela vale 2.000 pontos, tá? Logo, 1.000 pontos vai ser do seminário, tá? Que é o que vocês vão trabalhar semana que vem junto comigo, mais as atividades que a gente desenvolve dentro de sala. Então, vai ser 1.000 pontos. O seminário mais atividade de sala. 600 pontos vai ser só do DNM, que corresponde aí aos 30%. E o restante, deixa eu adicionar aqui, os 400 pontos, vai ser da presença e participação em sala. 400 pontos, aí fecha a pontuação da parcial 1. Então, vocês têm atividades para serem desenvolvidas aqui, ó. Atividade seminário, mais atividade de sala. Vou até trocar o nome aqui. Seminário barra sala, que não é só o seminário que vai valer 1.000 pontos, né? Vai ser todas as atividades até a atividade do desafio nota máxima e a presença e participação 400 pontos, tá? Então, os 2.000 pontos da parcial 1, da formativa 1, vai ser composto por essas três situações. Lá na parcial 2, ou atividade formativa 2, que vale 3.500 pontos, também vai ser dividido dessa forma. Atividade de sala e seminário, 50 pontos dos 3.500. Desafio nota máxima, 30% dos 3.500. E presença e participação, 20% dos 3.500. Ok? Então, o cronômetro já começou a correr aí, vocês já têm que ficar espertos. Já falando em desafio nota máxima, vocês sabem que o desafio nota máxima já iniciou as atividades, né? Inclusive, hoje de manhã mandei um e-mail para vocês com relação ao desafio nota máxima, dando um aviso de que hoje inicia. Então, eu vou abrir o cronograma do desafio nota máxima para poder dar uma leve explicada para o pessoal que está chegando agora. Para quem já é aluno antigo nosso e ainda não
tá por dentro do DNM, para que fiquem espertos e a gente não tenha prejuízos, ok? Então, esse é o Manual do Desafio Nota Máxima. Já disponibilizei via WhatsApp para vocês, já disponibilizei via e-mail também umas 5 vezes só esse semestre, tá bom? Então, aqui ele vai explicar o que é o Desafio Nota Máxima, como funciona, que é uma atividade transversal, ou seja, vale ponto para todas as disciplinas. E o que é interessante aqui é que nós temos essa ferramenta aqui, né, esse quadrinho de conversão de pontos, tá? Deixa eu só ver se eu acho a ferramenta. Eu não tenho a ferramenta de mostrar aqui. Mas, enfim, eu vou selecionar se for o caso. Então, nós temos a ferramenta aqui de pontuação, tabela de conversão. Então, por exemplo, eu entro no Desafio Nota Máxima, faço os exercícios todas as semanas, faço as atividades, e a pontuação que é obtida lá no Desafio Nota Máxima, ela vai ser convertida para atividade transversal. Então, como funciona isso? Lá no Desafio Nota Máxima, fiz todas as atividades lá e consegui apenas 1.000 pontos. Esses 1.000 pontos lá no Desafio Nota Máxima significa o quê? Aqui meus pontos das minhas disciplinas, 389 pontos só. Então, lá na transversal, quando somar todas as pontuações, você vai ter apenas 389 pontos. O que é interessante? O que é bom? Vocês sabem que a atividade transversal vale 3.500 no máximo, certo? Total. Então, se você tirou no Desafio Nota Máxima valores, né, pontuação igual ou superior a 9.000 pontos, automaticamente na transversal, ou seja, nas disciplinas, você já conseguiu 3.500 pontos, tá? Então, o Desafio Nota Máxima aí, se você fizer certinho, cumprir certinho, você não precisa fazer nem cursinho livre, nem outro ponto de captura de pontos, né? Vocês precisam, o Desafio Nota Máxima ele já é autossuficiente para você conseguir a pontuação máxima na transversal, beleza? Outro critério importante, pessoal, é o cronograma. Então, olha só, os alunos matriculados, né, nesse semestre, iniciam as atividades hoje, dia 31/8, certo? O Desafio Nota Máxima ele vai encerrar as atividades, as atividades no dia 23/11, ok? É o último prazo, o último dia para poder fazer. E nós temos alguns intensivos. E como funciona o Desafio Nota Máxima? Toda semana, dentro da plataforma, vocês receberão algumas atividades, alguns exercícios. Para que vocês recebam esses exercícios, vocês precisam fazer o simulado diagnóstico, que é a primeira coisa que tem dentro do DNM, né? O Desafio Nota Máxima, a gente chama de DNM. Vocês vão entrar, vão fazer esse simulado. O que é esse simulado, gente? Vão ser várias questões, várias perguntas relacionadas às diversas disciplinas do curso, né? As diversas áreas do curso. E o sistema ele usa de inteligência artificial. E essa inteligência artificial ela vai captar o quê? Quais são as principais dificuldades ou as principais lacunas que vocês têm de aprendizado. Feito esse desafio diagnóstico, nas semanas posteriores, o próprio sistema ele vai direcionar questões para vocês, perguntas para vocês, geralmente baseadas naquilo que vocês têm mais dificuldade, baseadas nas disciplinas que vocês têm menos afinidade, mais dificuldade para poder desenvolver. E isso vai criar em vocês aí esse critério, né, esse ponto de melhoria para atender, né, para melhorar aí as pontuações, o conhecimento técnico sobre essas disciplinas. Okay? Então, toda semana vai ter aí pelo menos 2 listas de exercícios para vocês fazerem. E nós temos um processo chamado intensivo. Esses intensivos, vocês vão receber algumas atividades extras. Além dos exercícios semanais, vocês recebem alguns exercícios extras que vão somar mais pontos. Então, se você resolvesse ali as atividades, você tivesse, por exemplo, 500 pontos naquela semana, com os intensivos, você pode ter aí 2.000 pontos, como exemplo. Então, nós temos os intensivos de 7/9 a 13/9, semana que vem, ok? Primeiro intensivo. Nós temos o intensivo de 21/9 a 27/9, que é o segundo intensivo. Por que o professor está falando apenas desses 2 nesse momento? Então, vamos lá.
Vocês estão lembrados aqui que na disciplina da parcial 1, vocês vão ter 30% da pontuação referente ao desafio nota máxima, certo? Certo, pessoal? Certo? Certo. Então, aqui, ó, 30% dos 2.000 pontos, 600 pontos. Então, se vocês fizerem desafio nota máxima, vocês já vão ter 600 pontos, tá? Mas fazer o quê, professor? Então, vamos lá. A partir de hoje, vocês vão entrar lá e fazer o desafio, o simulado diagnóstico. Na semana que vem, fez o primeiro intensivo. Na semana seguinte, fez o segundo intensivo, vocês já têm 600 pontos, tá? Então, precisa fazer. O que precisa entender? Precisa fazer o diagnóstico, simular diagnóstico, o primeiro intensivo e segundo intensivo. Feito isso, vocês já vão ter essa pontuação aqui, ó, os 600 pontos já garantidos. Olha só a moçada que está na disciplina aqui, ó. Tá? Então, essa moçada aqui já está matriculada na disciplina e esses que vão ter aí a pontuação já definida somente do desafio nota máxima. Presença e participação é conforme vocês estão na sala e seminário e sala de aula são as atividades que nós vamos fazer. Então, desafio nota máxima. Precisa entrar a partir de hoje. Professor, não consigo entrar, não está dando certo, como é que entra? Mandei um e-mail hoje com a informação, tá? Primeira informação, o aluno precisa estar devidamente matriculado. Ele não pode estar em período de matrícula, ele tem que estar com a matrícula ativa, beleza? O usuário é o CPF do aluno e a senha é o CPF do aluno. Professor, estou com minha matrícula regular, tentei acessar e não consegui. O que eu tenho que fazer? Vocês podem enviar uma solicitação naquele formulário, naquele link que vocês conhecem, para que eu possa ir solicitar para a TI, verificar o porquê do usuário de vocês não estar ativo ou não estar funcionando, ok? Então, é importante vocês terem essa ciência. Aí nós vamos ter mais um intensivo na semana de 12 a 18 do 10, na semana de 2 do 11 a 8 do 12 e na semana de 23 do 11 a 6 do 12, que é o intensivo final. Esses últimos intensivos, eles vão entrar lá na parcial 2, lá na atividade formativa 2, tá? O que vai entrar na 1 é apenas até a semana de 27 do 9. Então, no dia 27 do 9, provavelmente vai dar no domingo, né? Porque eles acrescentam domingo. Então, no dia 28 do 9, eu vou tirar os relatórios. Quem realizou as atividades, daí eu lanço os 600 pontos lá. Ah, professor, só fiz o diagnóstico e não fiz os intensivos. Vou ter pontuação? Vai ter pontuação, só que apenas 1/3 dos 600 pontos, tá? Ah, professor, fiz o diagnóstico e fiz uma lista de intensivo e não fiz a segunda. Vou ter ponto? Vai. 2/3 da pontuação, ok? Então, vai ser conforme vocês fizeram. Tranquilo? Entendidos, meu povo? Professor, Oi. para alguns alunos ainda não estão aparecendo o desafio nota máxima. Não está aparecendo dentro do portal? Sim. Ah, tá. Mas daí o aluno ele pode utilizar o manual que eu mandei, e o manual tem o link direto. Então, clica no link direto, CPF, e já consegue acessar. Beleza? Não precisa aguardar aparecer lá no portal. Porque às vezes acontece do acadêmico fazer, por um exemplo, a confirmação do horário, a rematrícula sexta-feira, hoje ainda não está aparecendo, tá? Hoje começou a não estar aparecendo. Mas ele pode acessar pelo link direto. Beleza? Professor, Oi. o meu, eu coloco CPF como senha, como login e não dá nada. Eu reseto, faço de novo, não deu nada. Ok. Você pode mandar a solicitação lá na planilha, daí que a gente verifica. Beleza? Pode acontecer às vezes. Como manda essa Beleza? solicitação? Lá naquele link de atendimento. Aquele que a Joana manda no grupo para vocês aí, e aqueles que vocês me mandam mensagem, sobe a mensagem automática lá. Só solicitar lá, tá? Daí precisa colocar os dados certinho, porque eu preciso do CPF, eu preciso do e-mail, eu preciso da data de nascimento. Coloquem lá, porque a gente precisa dessas informações.
para poder solicitar o reset do desafio nota máxima, beleza? Fechou. Combinado, então. Tranquilo, então, pessoal? Estamos acordados enquanto a nossa atividade, né? A nossa sistema de avaliação. Então, vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje com um assunto bem interessante, né? Que são algumas alterações. Inclusive, para quem... Nós não vamos passar por isso, mas para quem, na época, que estava estudando ciências contábeis e no meio do processo mudou a lei, mudou a forma estruturada, teve que reaprender no meio da faculdade novamente. Então, a gente tem o privilégio de ter essas informações aí ainda vigentes, né, e não ter alteração por hora. Tranquilo? Então, a nossa disciplina de estrutura das demonstrações contábeis, eu vou iniciar ela com um breve resumo da semana passada. Nossa unidade de ensino é a primeira ainda, então, unidade 1, conhecimento teórico. Nossa sessão é a 2. Nossa disciplina é uma disciplina híbrida, aula modelo professor, então é uma HAMP. Então, o material é divulgado pelo professor, produzido pelo professor, vocês não têm livro dessa disciplina, ok? A nossa sessão 2 vai trabalhar as alterações introduzidas nas estruturas das demonstrações contábeis através da Lei 11.638 de 2007 e a 11.941 de 2009. Okay? Na aula anterior, nós vimos sobre demonstrações contábeis, sobre escrituração contábil, né? Então, apenas um resumo, para quem não esteve na aula passada, para ficar ciente. E dentro da disciplina já tem a aula gravada da semana passada disponível, junto com o material, o slide, inclusive, tá bom? Então, nós vimos que na semana passada as demonstrações contábeis são obrigatórias, ok? E a elaboração dela ela é tratada pela lei e pelas normas contábeis. Geralmente, nós voltamos sempre na 6.404/76, porque ela é que dá o pontapé inicial para tratamento das demonstrações contábeis, elaboração, criou-se regras para as demonstrações. Nós temos o RIR 2018, que é o Regulamento do Imposto de Renda, que também traz algumas informações. E também não podemos esquecer das normas, né, dos diversos órgãos que regulam, né, que observam aí, que estão sempre de olho nos dados das empresas. Então, quais órgãos são esses? O CFC, Conselho Federal de Contabilidade, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, e essas fundações, né, elas têm ali a característica muito peculiar, que é de fiscalizar e criar ali informações, criar normas e regras para tratamento dessas informações contábeis, ok? O que mais tem de importante aqui? As empresas SAs, né, como as limitadas, e também as pequenas empresas de pequeno, médio porte, elas também têm as suas obrigatoriedades, né, a sua forma de apresentar as demonstrações contábeis de acordo com a sua legislação, de acordo com as suas regras específicas, ok? Então, nesse quadrinho aí, pessoal, é super interessante. Deixa eu só responder um professor aqui que está pedindo socorro. Ok. Beleza, professor. Então, nesse quadrinho aqui, pessoal, eu fiz um resuminho sobre os tipos de empresa e quais são as normas, né, que elas que tratam sobre as demonstrações contábeis. Então, as médias empresas e empresas de pequeno porte, a norma que regulamenta as demonstrações contábeis é a ITG 1000-R2, ok? Vocês sabem me dizer o porquê que tem esse R1, R2, R3 aqui na frente? Alguém sabe me relatar o motivo? Não. Revogada. Quando Revogada. refaz, né, professor? Mal ou menos. Não é, eu acho. É quando refaz. Cadê o R, professor? Ah, é quando é meio que ela é atualizada. Exato. Quando nós temos esse R aqui, pessoal, significa que ela foi revisada, tá? Então, nós tínhamos a ITG 1000. A ITG 1000, ela foi revisada pela ITG 1000-R1, ou seja, ela foi revisada uma vez, e ela foi revisada pela segunda vez, tornando-se a ITG 1000-R2, ok? O que é ITG, pessoal? O que é ITG, professor?
interpretação técnica geral, certo? Então, essa interpretação, eu vou até abrir ela aqui para que vocês consigam entender e visualizar. É facinho, já usei muito. Inclusive, Kate, lá no escritório, tá? Bastante, já li muito essa ITG aqui para poder fechar a demonstração contábil. Então, olha aqui, vamos pegar a ITG 1000. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Dentro do CFC. Aqui. ITG 1000, 2012. Vamos clicar nela aqui. Deixa eu ver se ela vai me trazer a norma já atualizada. Não, ela não me deu a norma atualizada. Vamos voltar. R2. Quero a R2. ITG 1000 R2. Sobre a escrituração. ITG 1000. Olha, se vocês observarem, nós temos diversos sites que apresentam essas informações. Qual que é o mais correto utilizar, professor? Geralmente, pessoal, os CRCs, tá? Então, dentro dos sistemas CRCs, nós temos as normas de maneira por completo, tá? Então, nunca fiquem muito apegados ou presos em sites aí que não são de referência à contabilidade, tá? Então, é interessante a gente ter atenção a isso. Então, essa ITG aqui, ó, ela traz aqui a informação de que maneira as demonstrações contábeis para esse tipo de empresa devem ser apresentadas, certo? Inclusive com o modelo, com as informações aqui cabíveis, né? As formas em que nós devemos apresentar, realizar essa apresentação, a elaboração dela também, de que maneira deve ser feita a escrituração das dos relatórios, dos fatos contábeis e de que maneira eu devo apresentar essas demonstrações no final do resultado, ok? Deixa eu só colocar aqui para vocês a ITG. Cadê você? Aqui. A nossa ITG aqui trazendo as informações, certo? Então, olha só, dentro dela eu tenho a forma em que eu apresento quais são os critérios e procedimentos contábeis corretos para estoque, para lançamento de imobilizado, as demonstrações contábeis, que forma que deve ser elaborado. Inclusive, nós temos aqui um modelo do plano de contas simplificado, de que forma deve ser realizado isso aqui, ok? Nós temos o modelo do balanço patrimonial, nós temos aqui o anexo da DRE, olha, de que forma deve ser estruturada a DRE, de que forma deve ser estruturado o nosso plano de contas. Então, ela traz todas as informações aqui que são importantes para o trabalho dessa empresa, ok? Deixa eu voltar para o slide. Aqui dentro do nosso slide, deixa eu pegar aqui. Vamos. As microempresas, empresas de pequeno porte, elas vão ser aí as normas contábeis, né, para elaboração e execução das demonstrações, vão ser trazidas aí pela 1000 R1, ok? Pela interpretação técnica geral 1000 R1. As empresas de pequeno e médio portes, as PMEs, nós temos aí uma regra já específica para elas também, trazidas pela NBC-TG 1000 R2, tá? Norma Brasileira de Contabilidade, Técnica Geral, 1000 R2, que ela foi revisada já pela segunda vez, ok? As empresas de capital aberto, que são as empresas que nós estudamos semana passada, na 6.404, que são as empresas SAs, elas são regidas, aí as demonstrações contábeis devem ser apresentadas de acordo com a CPC 26, que é uma resolução trazida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e ela também utiliza de todas as normas internacionais de contabilidade, de todas as IFRS. Tranquilo?
Deixa eu localizar para vocês aqui algo bem interessante, que é o site do IFRS. Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma pergunta enquanto eu localizo aqui? Professor, Oi. eu estava dando uma pesquisada em relação às alterações e eu achei bem interessante sobre a questão do balanço patrimonial. Ele foi o primeiro a ser alterado, né? Exato. E teve bastante mudança, né? Sim, Vocês que já tiveram aula comigo e o pessoal do segundo que teve aula com a professora Márcia, né, já estão aí acostumados a ver o balanço da forma com que nós conhecemos. E quando a gente trabalha a lei anterior, a gente observa o quanto é diferente, né? verdade. Tem alguns termos que a gente não conhece e que deixou de existir. Nossa, eu estou tentando localizar aqui, mas eu estou usando a VPN da faculdade e o site está bloqueado. Só um minutinho, pessoal. Houve algumas coisas, por exemplo, ativo diferido. Vocês particularmente não ouviram falar sobre ativo diferido ainda, né? É algo que existia, que hoje já não compete mais, já não faz mais parte da estrutura do balanço patrimonial. Cadê essa benditas normas internacionais? O site ele está bloqueado, estou tentando achar uma alternativa aqui. Vamos ver. Ativo diferido saiu. Tinha uma outra informação que era pertinente à forma de se fazer previsão de receita, também foi tirado. Não tem bastante informação. Eu trouxe para a aula de hoje algumas apenas um padrão, um parâmetro, né? O que uma lei mudou, o que a outra lei mudou, para ficar bem resumido. Ok? Gente, eu não vou conseguir acessar o site aqui, o oficial. Deixa eu tentar usar o domínio americano aqui para ver se eu consigo. Nessa parte no ativo, que é o realizável a longo prazo, aí ficou no lugar o ativo não circulante. É isso, professor? Isso mesmo. Na verdade, às vezes muda só uma nomenclatura, né? Nesse caso aí, Joana, ela continua a mesma coisa, só mudou o nome mesmo. Só mudou o nome. Né? Ele só mudou o nome. Algumas coisas deixaram de existir e outras coisas só foi alterado. Então, aqui, achei, pessoal, consegui usar um domínio aqui estrangeiro e deu certo. Esse aqui é o site das normas internacionais de contabilidade, né? Que aqui traz todas as informações pertinentes às normas. Nós conseguimos, inclusive, baixar, realizar o download aqui de todas as normas internacionais na sua íntegra, certo? E a gente pode fazer a comparação. Isso aqui é até uma atividade que vocês vão fazer futuramente. Por exemplo, pegar a IFRS 1 e comparar com a norma brasileira de contabilidade 1, para poder ver quais são as relações entre elas. Tranquilo? Então, esse é o site. Depois eu deixo disponível para vocês lá, para que vocês consigam realizar esse acesso, visualizar, né, aqui as publicações, né, as normas todas, e a gente consegue fazer aí um pequeno registro que precisa fazer, tá, para poder fazer esse acesso, mas é somente usar o nome aqui que já consegue fazer o download completo de todas as normas, tá, todas na íntegra, né, das normas internacionais. Ah, professor, eu não entendo inglês, só fazer a tradução. Então aqui, ó, quem usa do Chrome, só clicar com o botão direito, fazer a tradução para o português, aí você consegue navegar no site sem problema algum. Quem somos nós? Definições e padrões, quais são a estrutura, quem são os consultores, né? Como que funciona ao redor do mundo a contabilidade global, de que maneira isso acontece. E o uso das normas por jurisdição, o uso dos padrões em todo mundo, que a gente consegue fazer em PDF ainda.
são os projetos, os eventos e serviços realizados pelo esse comitê. Então, a gente consegue fazer aí a visualização das normas internacionais de contabilidade, os dados da contabilidade no mundo, ó. Isso é bem interessante. Para quem gosta de estatística, dado técnico, consegue ter aí bastante visualização de números e dados com referência a isso aqui. Tranquilo? Então, depois eu deixo lá disponível na aula para vocês o link para esse site para poder facilitar a pesquisa de vocês e facilitar a compreensão. Tranquilo? As demais aqui, a CPC 26, se eu não me engano, já está publicado lá. A ITGR, a ITG 1000R2 também. Essa NBC eu não tenho certeza, mas depois eu vou visualizar. Se não tiver, eu já deixo disponível. O RIR 2018 também, ele é de fácil localização na internet, mas eu também posso deixar o link para que vocês visualizem lá essa norma. Tá? Ela é bem extensa, tá bom? Mas vale a pena vocês terem isso salvo ou guardado para futuras consultas ou necessidades. Beleza? A apresentação das demonstrações contábeis, ainda nós temos alguns outros CPCs que também se relacionam com as demonstrações contábeis, não propriamente dita como como o CPC 26, que vai trabalhar a estruturação, mas nós temos algumas formas de se fazer essa apresentação. As demonstrações contábeis, elas podem ser apresentadas de maneiras diferentes dependendo do tipo de empresa e caracterização dessa empresa. Como, por exemplo, a CPC 21 traz a demonstração intermediária. A CPC 36, demonstrações consolidadas, certo? A intermediária é quando eu tenho ali a tratativa de empresas que têm algumas demonstrações ou alguns dados a serem externados, né, a serem publicados ou entregues a seus usuários, de maneira a não ter aí o findar do período, né, a execução do período contábil por completo. Nós temos as demonstrações consolidadas, como, por exemplo, empresas que têm matriz, filial, ligadas e coligadas, que eu preciso apresentar as demonstrações contábeis dentro de apenas uma. Então, por exemplo, nós temos, vou usar um exemplo aqui da cidade, o Atacadão, certo? O Atacadão, ele tem uma matriz e tem dezenas de filiais espalhadas pelo país. Todas as demonstrações contábeis de todas as filiais, elas devem ser consolidadas em uma demonstração contábil apenas, que é a da matriz. E a CPC 26 traz aí as regras para essa atividade, ok? As demonstrações separadas, além de eu ter aí as demonstrações contábeis consolidadas, eu também posso apresentar isso de forma separada para ter informações relacionadas a um tipo de a uma filial, por exemplo, a um tipo de atividade, por exemplo, e isso de forma separada. O CPC 35 nos traz essa informação de que maneira isso deve acontecer. CPC 45, divulgação das participações em outras entidades, como, por um exemplo, eu tenho uma empresa que ela participa do capital social de outra, ela é sócia de outra, na minha empresa ela tem participação em outra. Por um exemplo, eu tenho uma empresa que comercializa commodities, né, do agronegócio, e ela tem participação na MAGE, por exemplo, ela tem participação na Cargill, por exemplo. Então, de que forma que eu devo divulgar, apresentar essas demonstrações contábeis, né? Ela com participação em outras empresas. Dentro da demonstração lá da Cargill, como é que eu apareço? E dentro da minha demonstração, como a Cargill aparece. Então, CPC 45 traz essas normas. Perdão, traz essa regra, traz essa norma, assim como os demais. Tranquilo? Pessoal, na semana passada falamos das demonstrações contábeis, nós vimos que tem o balanço patrimonial, a DRE, a DMPL, a DLPA, nós temos a DFC, nós tínhamos a antiga DOAR, nós vamos falar um pouquinho sobre ela, que é a demonstração de origens e aplicações. Nós temos também as notas explicativas, mas nós também temos algumas outras demonstrações que também são importantes para as empresas, certo? Trouxe duas aqui, por exemplo, o balanço social, que é também chamado de relatório de sustentabilidade. Então, o relatório de sustentabilidade ou balanço social, ele vai trazer as informações que incluem as atividades da nossa empresa, atividades da empresa que nós trabalhamos, com o cunho natural, meio ambiente e social, né? Quais são as
tratativas dessa empresa para a sustentabilidade, de que maneira que ela ajuda o meio ambiente, de que forma que ela ajuda o município em que ela está envolvida, a sociedade que ela está envolvida, está inserida, e isso tudo eu posso acrescentar, colocar esses dados, essas informações, em um relatório, né, em uma demonstração chamada balanço social. Eu consigo mensurar, medir qual que é a minimização do impacto social ambiental que a minha empresa tem causado no ambiente onde ela está. Tem um relatório chamado relato integrado, que é um relatório que não é obrigatório, mas tem sido incentivado por importantes instituições pelo mundo, inclusive, principalmente pelas instituições financeiras, que é elaborado de forma a evidenciar os seguintes capitais da empresa: capital financeiro, capital humano, capital intelectual, que é muito importante, muito interessante. Existem muitas pesquisas voltadas ao capital intelectual, existem muitas fontes aí de conhecimento, muitos artigos relacionados a isso, que é algo muito interessante. Manufaturado, capital natural, social e de relacionamento. E aí todas essas são evidências, né? Esse relatório evidencia não somente dados financeiros, mas também dados não financeiros, como, por exemplo, capital humano intelectual. Não é financeiro, mas eu consigo ali mensurar, quantificar, né, essa informação. Então, o que é capital intelectual, capital humano? Por exemplo, nós temos a Kate e a Joana dentro da empresa, e eu preciso saber quanto que vale, né, o conhecimento, o capital intelectual da Joana e da Kate dentro da minha empresa. O quanto elas têm de conhecimento, o grau de graduação, o grau de pesquisa que elas desenvolvem dentro da empresa, dentro do meio onde ela está inserida, o quanto isso para a empresa é bom, o quanto para a empresa isso é necessário, o quanto para a empresa isso é benéfico. Então, se eu tenho um profissional que ele é extremamente capacitado, ele tem um feeling gigantesco ali para determinada ação, para determinada atividade, eu consigo mensurar isso dentro desse relatório integrado e trazer esse valor ali como ativo da minha empresa, que nós chamamos de capital intelectual ou capital humano. Né? Qual que é o valor? Não que a pessoa, né, tenha um valor, não que o ser humano ele tenha um valor palpável, um valor, né, em dinheiro, mas a capacidade desse ser humano, né? O grau de conhecimento, o grau de inteligência, o grau de domínio sobre aquela área, aquela ferramenta que ela está fazendo, que ela está desenvolvendo, que ela está trabalhando. Então, eu consigo aí mensurar. Isso é algo muito legal, é algo que não é tão antigo na contabilidade, é algo que é bem recente ainda. E esse relatório, né, essa demonstração contábil, nos fornece esses dados. O quanto de capital humano eu tenho na minha empresa, o quanto a minha equipe é preparada, o quanto a minha equipe é qualificada, o quanto a minha equipe ela tem ali valor agregado a esse capital intelectual. É bem bacana, bem interessante aí a análise desses dois indicadores também, que para as empresas é fundamental, principalmente quando a empresa ela tem ali esse cunho, esse lado voltado para a área social, para a área ambiental, ela consegue diversos títulos, diversas bonificações, isenções de impostos em alguns tipos de atividades, ela consegue ali selos de qualidade, selos de qualificação, e isso só agrega valor à empresa e é muito importante aí para o desenvolvimento dessa entidade, ok? Então, vamos iniciar nossa disciplina, nossa aula de hoje, melhor dizendo, perdão, vai trabalhar ali referente as alterações trazidas pelas leis, né, dentro da nossa Lei 6.404/76. Nós tivemos em 2007 uma alteração, uma nova lei, que é a Lei 11.638. Vocês vão sempre se lembrar da abençoada da 11.638, porque ela trouxe algumas mudanças, algumas alterações na estrutura do balanço patrimonial e na estrutura das demonstrações contábeis como um todo, ok? Então, com os moldes da legislação americana, então voltamos aqui às normas internacionais de contabilidade. A lei das SA sofreu diversas alterações durante esse período em função das inclusões e alterações trazidas por outras leis. Como a lei 6.404 ela era muito antiga, ela era lá de 76, alguns pontos dela já não atendia a necessidade das empresas, já não estava em acordo com as normas internacionais, já não estava
trazendo benefício ou fazendo com que as empresas tivessem ali o usufruto dessa lei. Então, houve aí essa necessidade da criação de novas leis, de novos decretos, de novas ordens, para aí, então, não que a 6.404 foi extinta, ela foi revogada por completo, mas alguns dos seus parágrafos aí foram atualizados por outras leis que trouxeram informações ali fundamentais para a contabilidade que nós conhecemos hoje, né? Para as normas de contabilidade nas quais nós hoje estamos trabalhando, nas quais nós hoje entregamos esses relatórios, ok? Mas uma das mais recentes e relevantes mudanças foram inseridas pelas leis 11.638, de 2007, e a 11.941, já de 2009. Essas duas leis trouxeram importantes alterações relativas a quê, meu povo? A elaboração, a publicação das demonstrações contábeis e financeiras. Vou até passar um marca-texto aqui para que vocês guardem e frisem bastante esse ponto. A Lei 11.638, a Lei 11.941 trouxeram importantes alterações relativas à publicação e elaboração das demonstrações contábeis e financeiras, tá? Então, não foi apenas só a critério de elaboração, não foi somente na estrutura da demonstração contábil, mas também na forma em que essa empresa, na forma em que essa entidade vai realizar essa publicação, vai realizar aí a abertura desses dados para os usuários da contabilidade, ok? Essas alterações das demonstrações contábeis vieram de forma a inserir uma harmonização contábil trazida pelas normas internacionais. Está escrito errado aqui, tá, pessoal? Pelas normas internacionais de contabilidade, depois eu vou corrigir antes de mandar para vocês. E, além disso, a Lei 12.973 de 2014 extinguiu o regime transitório de tributação inserido pela Lei 11.941 de 2009. Olha só que interessante. Nós estamos aprendendo um pouquinho sobre a 11.941 e nós já temos a 12.973, que é recente, é de 2014, tem pouquinho tempo, e ela já extinguiu ali, ela já deixou para trás aí o regime transitório de tributação, que era um regime que as empresas elas poderiam adotar em alguns critérios, como, por exemplo, eu poderia migrar o regime de tributação Simples Nacional, na verdade, Simples Nacional não, porque ele já era mais recente, mas a empresa que tinha ali o lucro presumido para lucro real, ela conseguia fazer um processo transitório nesse meio aí. Tá? É bem específico esse assunto, tá? Seria aí uma aula inteira para a gente trabalhar esse regime transitório de tributação, e que não é tão necessário e que também não vem tanto ao caso, porque ele já foi extinto, então a aplicabilidade dele já caiu por terra. Tá? As mudanças conceituais trouxeram impactos relevantes para as entidades, por alterarem a forma de reconhecimento e mensuração de itens. Então, algumas entidades, algumas empresas, elas tiveram alguma alteração na forma em que se faz a escrituração, né, na forma do reconhecimento e lançamento desses fatos contábeis. Então, existem algumas regrinhas aí que ainda são vigentes e que são importantes para nós hoje. Então, a 11.638 trouxe algumas alterações estruturais que afetam significativamente as demonstrações contábeis apresentadas pela 6.404, a Lei das SAs, e dentre as principais alterações nós temos. Então, vamos lá. Tem um quadrinho comparativo aqui que vai facilitar essa compreensão. Então, a demonstração de origens e aplicações, ela deixou de existir, a chamada DOAR, tá? E ela passou a ser aí, representada pela DFC, demonstração de fluxo de caixa. Então, não tem mais a aplicação. Desde quando, pessoal? Desde 2007. Então, se vocês estiverem resolvendo uma questão de prova aí, tá? Que, inclusive, os professores, a partir desse semestre, vão colocar questões nas provas oficiais, com questões de CRC, questões de concurso público, para treinar vocês já para esse meio, certo? Então, se cair na prova lá de vocês que uma empresa ela tem a aplicação, né? Ela tem a obrigação de apresentar, doar
em 2009, em 2010, você já sabe que essa questão está errada. Por quê? Porque a 11.638, lá de 2007, derrubou a DOAR e passou aí a ser inserida a DFC. Então, a DOAR foi substituída pela demonstração de fluxo de caixa DFC em 2007, ok? Segunda, a obrigatoriedade da publicação da DVA para as empresas SAs abertas, de capital aberta. DVA, nossa demonstração de valor adicionado. Então, ela passa a ser obrigatória a publicação pelas empresas, né, pelas SAs de capital aberto. As diversas alterações no balanço patrimonial, tem bastante alteração, tá? Como a dona Joana já comentou aí, ativo diferido caiu a parte de escrituração da previsão de receitas também caiu, então tem bastante informações. Com a inclusão e exclusão de contas e alteração na sua estrutura, ok? Então, quais foram as principais mudanças trazidas aí pela 11.638 em 2007? Substituição da DOAR pela DFC, obrigatoriedade da publicação da DVA pelas SAs de capital aberto e algumas diversas, né, melhor dizendo, alterações no balanço patrimonial. Alterações essas em exclusão e inclusão de algumas contas contábeis que deixaram de existir e outras passaram a existir, ou somente foi alterado o nome, como nós comentamos agora há pouco, e houve também a alteração na estrutura do balanço patrimonial, na forma de se executar, ok? Vamos agora observar aqui a 11.941 de 2009. Aí nós já vamos lá para 2009. Saímos de 2007 com essas principais mudanças e vamos cair lá em 2009, tá? Então, ela foi publicada no dia 27/5 de 2009, a Lei 11.941, que ela traz a alteração na legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de débitos tributários e regime tributário de transição, o RTT, que deixou aí de existir, o regime tributário de apuração do lucro real, e que mais? Que tratava dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pela 11.638. Então, olha, observem que a 11.941 já alterou a 11.638. Dentre as eliminações trazidas pela lei estão, aí nós temos alguns pontos aqui. Mas então, vamos só fazer uma pincelada rápida aqui sobre a 11.941. A 11.941, ela foi publicada em 2009, certo? E ela trouxe algumas alterações estruturais, certo? Na 11.638, que é lá de 2007, e ela trouxe algumas regras novas, caiu algumas coisas da estrutura do balanço, caiu algumas coisas da estrutura das demonstrações e acrescentou algumas outras, tá? Mas a 11.638, ela trouxe algumas mudanças, porém a 11.941 acabou retirando algumas coisinhas que estavam a mais ali, que de fato não traziam ali importância ou relevância para as demonstrações contábeis. Entre elas, nós tivemos a eliminação do grupo de contas de ativo permanente e ativo diferido, certo? O ativo permanente passou a ser chamado de quê? De quê? De quê? Quem sabe? Quem pesquisou? Quem lembra? Vamos lá, gente. Dou-lhe uma. Qual é a pergunta mesmo? Ativo diferido. Foi substituído. Quem disse? Jocasta. Tá certo, Jocasta. Perfeito, isso mesmo. Foi substituído pelo ativo intangível. E o ativo diferido, que também caiu por terra, deixou de existir. Ok? Eliminação do resultado do exercício futuro. Isso que foi tirado do balanço patrimonial, foi tirado dos relatórios contábeis. Então, existia ali uma previsão de resultados futuros que eles colocavam no balanço patrimonial, que era inserido no balanço patrimonial, que aumentava, né, a expectativa de mercado futuro dentro do balanço, então ele foi eliminado. Eliminação do conceito de resultado não operacional, certo? Alterando para outras receitas e despesas, certo? Então, nós tínhamos ali o resultado operacional e o resultado não operacional dentro da nossa DRE. Então, ela foi retirada, ela foi substituída
e aquilo que nós já trabalhamos em aulas anteriores, né, em disciplinas anteriores, que nós temos um grupo aí chamado de receitas e despesas, ou outras receitas ou outras despesas, tranquilo? A principal inclusão foi a divisão do ativo, isso que a Joana comentou, a divisão de ativos circulante e não circulante, e passivo circulante e não circulante, ok? Então, isso foi inserido dentro da estrutura do balanço patrimonial em 2009, pela 11941, ok? Então, o ativo caiu lá em questão de prova, caiu em questão de concurso, caiu na questão de CRC, quando que foi inserido ali a nomenclatura de ativo circulante e ativo não circulante dentro do balanço patrimonial? Foi em 2009, pela 11941, ok? Mas, na verdade, geralmente as provas nunca vão ser com esse tipo de questão, né? Vai ser mais uma pegadinha, né? Uma informação assim que vocês podem esquecer e passar batido, mas memorizem isso, escrevam no caderno, anotem aí, grifem, depois pega o slide também, grifa, que essa informação aqui é muito importante, e esse assunto, pessoal, essa questão das leis, essas questões das alterações das demonstrações contábeis, é como se fosse o sol nascer todo dia de manhã em concurso público, tá? Sempre cai, sempre vai ter em prova de CRC, sempre vai ter em prova de ENAD, sempre vai cair alguma questão nesse sentido aí, então é interessante a gente estar sempre, não decorar, mas sempre ter ali uma noção. A 11638 tirou a do área, entrou a DFC, a 11941 deixou cair o diferido, deixou cair o ativo permanente, nós passamos a ter ativos circulante e não circulante, então são coisinhas assim que a gente deve memorizar, ok? Deixa eu passar para o próximo. Importante aqui, pessoal, ó. A composição do balanço patrimonial introduzida pela 11941 está em vigor atualmente, tá? Então, aí, ó, essa estrutura que nós conhecemos de ativo circulante, não circulante, caiu diferido, caiu algumas contas que não são mais usuais. Essa alteração lá de 2009 é a que nós estamos trabalhando, é a que nós vivenciamos, é a que nós apresentamos as demonstrações contábeis até a data de hoje, ok? Foi essa alteração que trouxe a divisão em circulante e não circulante, e do ativo não circulante em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Então, todas essas contas aqui, de imobilizado, intangível, investimentos, curto prazo, longo prazo, entrou através da 11941 em 2009. Beleza? E como que ficou, professor? Então, a composição do balanço patrimonial ficou dessa forma. É a forma que nós conhecemos hoje. Ativo, que é dividido em circulante e não circulante. Aí dentro do não circulante nós temos o realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível. Nós vamos ter o nosso ativo total, né? Dentro do passivo mais o patrimônio líquido, que daí unificou, nós temos um PL, né, somado ao passivo. Nós temos o circulante, o não circulante, o nosso patrimônio líquido, total de PL mais passivo dá o total aqui do nosso passivo, né? Então, ativo igual a passivo, nós temos um balanço aí que tá ok, tá fechado. Então, isso aqui não é muita novidade para vocês, não é muita informação nova, mas é assim que nós conhecemos o balanço patrimonial atualmente, é assim que nós trabalhamos com ele, e ele foi introduzido nessa estrutura em 2009, pela 11941. Beleza? Pessoal, me deem apenas 2 minutos. Vou só pegar um copinho d'água aqui, que eu esqueci de trazer água para cá. Já tô com a garganta seca. Já volto, tá? Não sai daí.
Pronto, gente, estou de volta. Vou pegar um copo com água ali. Inclusive, quase morri afogado, engasguei. Então vamos lá, pessoal. Mais algumas informações importantes aqui com relação ainda a 6.400 e 476, que são alguns pontos que ainda são vigentes, que ainda nós precisamos nos atentar e que nós precisamos nos adequar quanto à execução, né, desse domínio das demonstrações ainda. Então, na 6.400 e 476, nós tratamos, né, é tratada por ela ainda, as demonstrações comparativas, né? Então, o exercício social deve constar no estatuto da entidade. Então, como nós conversamos semana passada, as empresas sociedades anônimas, elas não têm contrato social, né? As empresas têm contrato social, são empresas que possuem sócios, né? As empresas SAs, né, as entidades de capital aberto, as empresas sociedades anônimas, elas são compostas por acionistas e elas têm ali dentro da sua estrutura, consolidação empresarial, um estatuto. E nesse estatuto contém aí todas as normas e as regras que a entidade precisa se atentar, né, com relação à sua operação, com relação aos seus acionistas, com relação a conselho diretor, conselho administrativo. Então, tem todas essas normas e regras estabelecidas aí dentro do Estatuto Social que traz essa informação. Segundo a Lei 6.404, no artigo 175, a companhia ou sociedade anônima terá o exercício social de duração de 1 ano, né, os 12 meses, com data com término a ser fixado nesse estatuto. Então, geralmente é 31 de dezembro de todo ano, é aquilo que nós já conhecemos como estrutura básica. Conforme o parágrafo único do artigo 175, na Constituição das Companhias e nos casos de alterações estatutárias o exercício social poderá ter uma duração diversa, que é aquilo que nós comentamos também na última semana. Quando que uma entidade, quando que uma empresa, ela pode ter, né, o seu exercício social alterado, né? Quais são essas normas? Ainda no 176, inciso 1º, as demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes às demonstrações do exercício anterior, ou seja, informações das demonstrações contábeis comparativas. Preciso comparar períodos, é aquilo que nós vimos semana passada, referente a alguns princípios básicos para a elaboração. Sendo recomendada a publicação seguindo uma ordem. Então, primeiro, a primeira coluna, os valores do exercício social atual. Então, primeira coluna ali. Vamos tentar desenhar aqui um balanço. Então, aqui eu tenho as contas. Na primeira coluna, os dados do exercício social atual. E na segunda coluna, o saldo do exercício anterior. Tá? Então, eu tenho aqui dois. Ainda no inciso 1º, as demonstrações de cada exercício deverão ser publicadas com a indicação dos valores correspondentes às demonstrações do exercício anterior e o professor repetiu o mesmo texto. Ok? Então, esquece isso aqui, não tem relevância não. Então, eu preciso trazer dentro da minha demonstração contábil, né, as minhas empresas, as minhas companhias de capital aberto, as minhas sociedades anônimas, essa estruturação. E olha que interessante, qual que é a relação dessa informação aqui, que é especificamente tratando dessa lei aqui das SAs, para as empresas que nós trabalhamos comumente, né, as limitadas, as empresas menores. A relação é praticamente a mesma. Se nós pegarmos um balanço patrimonial, a estrutura trazida lá pela ITG 1000R2, pela NBC TG 1000R2, ela também traz a mesma informação. Eu preciso ter uma demonstração contábil que ela consiga trazer ali comparação entre períodos anteriores, a não ser que seja a primeira demonstração da empresa, que seja a demonstração do primeiro exercício dessa entidade. Aí não tem como comparar com o exercício anterior. Mas a partir do segundo período, a partir do segundo exercício social, as empresas elas já tem que fazer esse comparativo com as suas demonstrações contábeis. E isso não é apenas, né, não é somente para as SAs. Isso é regra para todas as empresas, para todo tipo de entidade. Ok? Importante, meu povo,
A forma de apresentação comparativa facilita principalmente a análise entre os períodos e permite também aos usuários dessa informação, ou seja, aos usuários da contabilidade, acompanhar a evolução da entidade de um exercício social para outro. Apesar de pouco usual, a entidade pode apresentar dados comparativos de 3 ou mais períodos. Então, se eu estou analisando as demonstrações contábeis da empresa, vocês ainda vão estudar uma disciplina chamada Análise das Demonstrações Contábeis, e nessa disciplina vocês vão ver um contexto, né, um indicador que nós chamamos, chamado análise vertical e análise horizontal do balanço patrimonial. Essa análise vertical e essa análise horizontal traz esse tipo de informação, informação comparativa e informação da evolução da minha empresa, certo? Então, se nós formos colocar essas informações em um gráfico, eu consigo analisar se a minha empresa ela está tendo ali um crescimento, né? Ou se ela está tendo um decréscimo, um declínio nos seus dados, nas suas informações financeiras. Então, eu consigo analisar comparadamente as informações contábeis através dessa informação importante que é trazida no artigo 175, ainda da 6.404, lá de 1976, que ainda é vigente até hoje, essa informação. Ok? Notas explicativas, pessoal. Outro ponto super importante sobre as demonstrações contábeis que nós não podemos deixar de comentar. As notas explicativas também são trazidas pelas 6.404. Já no artigo 176, ela diz o seguinte: as demonstrações serão contempladas por complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. E as notas podem ser obrigatórias ou facultativas, certo? Então, por um exemplo, eu tenho um balanço patrimonial, uma DRE, e acompanhada, anexada a ela, eu tenho algumas notas, algumas informações que podem ser as obrigatórias ou as facultativas. Então, vamos dar um exemplo de nota explicativa obrigatória. É aquela que é estruturada pelo CPC 26L1, ela já é estruturada, ela tem uma forma de se elaborar, e ela é um documento anexo. Então, ela é gerada, uma nota explicativa separada das demonstrações contábeis, anexas. E existem algumas outras notas explicativas que são facultativas, daí não é necessário realizar, se por um acaso o contador ou a empresa não achar pertinente, mas que também são importantes. Então, por exemplo, eu tenho dentro do próprio balanço patrimonial alguns pontos, alguns critérios que eu tenho um asterisco ou um númerozinho pequenininho que vai me remeter lá no rodapé alguma informação pertinente àquele dado, certo? Então, também é uma forma de se apresentar. As obrigatórias são previstas na 6.404 no CPC 26. As facultativas serão inseridas pelas entidades para aumentar a qualidade das informações apresentada. Segundo o inciso 5º, as notas explicativas devem, primeiro, apresentar informações sobre a base, a preparação das demonstrações financeiras e práticas contábeis específicas, selecionadas e aplicadas para o negócio e eventos significativos. Então, eu preciso iniciar uma demonstração, minha nota explicativa com as informações da empresa, de que forma que é feita a escrituração daquelas demonstrações, né, dessa empresa, de que maneira essa empresa ela lida com o sistema contábil, qual é o sistema contábil, como é que funciona, a parte de depreciação, de que maneira, qual é o método que ela utiliza para depreciação, qual é o método que ela utiliza para análise de estoque, qual que é o método que ela faz, o critério de mensuração. Então, tudo é apresentado nesse parágrafo da minha nota explicativa. Divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte da demonstração contábil. Então, vai dizer lá, a empresa, ela utiliza das normas brasileiras de contabilidade, está de acordo com a lei número tal, de acordo com o CPC número tal, atende às exigências
relativas à CVM, enfim, todos esses dados devem ser inseridos nesse contexto. Então, digamos que é uma empresa que tenha cunho financeiro, ela trabalha com operações financeiras. Então, ela tem que estar vinculada à CVM, ela tem que ter ali o registro na Comissão de Valores Mobiliários. Então, essa informação ela também tem que estar contida ali nas minhas notas explicativas. Eu devo inserir essa informação para poder fazer o quê, pessoal? Semana passada nós falamos sobre isso, para trazer o quê? Mais clareza às informações da demonstração contábil e trazer também mais confiabilidade, trazer mais segurança para o usuário em analisar aquelas informações. Terceiro, fornecer informações adicionais, não indicadas nas próprias demonstrações financeiras, consideradas necessárias para a apresentação adequada daquela informação. Então, quando eu estou fazendo a nota explicativa, o segredo é não ter preguiça, tem que realmente trazer informação e deixar o mais claro possível para o usuário da contabilidade realizar suas análises. Okay? Seja ele quem for, seja qual for a finalidade, qual for o motivo, de qual seja a aplicação dessa análise. Tranquilo? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar algo? Sua nota explicativa é como se fosse a interpretação do que aconteceu, do que foi analisado? Isso, na verdade, assim, ela vai trazer... ela é um documento, ô Júnior, que vai trazer... vai ser redigido, certo? É como se fosse uma descrição das informações contábeis. Então, ela vai adotar ali qual é o critério de apuração de receita que ela usa, qual que é o critério, o porquê que ela usa, por exemplo, a DFC do método indireto e não do direto, por que ela faz isso. Ela vai explicar ali qual que é a atividade dessa empresa, qual que é o KNAI dela. Então, assim, tudo que a DRE, tudo que a DFC, tudo que o balanço patrimonial não traz de informação, porque o balanço patrimonial, as demais demonstrações, elas trazem informações relativas a patrimônio e financeiro, né, números, a nota explicativa ela vai trazer informações complementares para essa análise. Então, por exemplo, eu posso realizar colocar dentro da nota explicativa informações de registro da empresa. Então, a empresa ela é registrada na Anvisa, a empresa ela tem registro na SEMA, ela tem registro na MAPA, ela tem registro em órgãos regulamentadores. Então, são informações como essas que vêm nas notas explicativas, certo? Pertinentes à apuração contábil, ao regime de tributação também. Ela é tributada pelo Simples Nacional, ela é tributada aí pelo regime de competência mais dentro da tributação de lucro presumido, dentro da tributação de lucro real. Então, são todas essas pequenas informações que são relevantes. Por quê? Eu vou analisar uma DFC ou uma DRE, por exemplo, é interessante eu entender qual que é o regime de tributação dessa empresa para saber aquele número aquela quantidade de imposto que ela está pagando, que ela está recolhendo ali. O porquê disso? Que estranho, né? Por que ela está recolhendo tanto se ela é só Simples Nacional e ela não está condizendo com o valor que ela tem ali de receita, que ela tem de faturamento? Então, essas informações elas vão trazer uma clareza muito maior para quem estiver fazendo a análise. Então, eu vou conseguir entender. Tanto que no primeiro parágrafo ali da nota explicativa, ela já traz os dados gerais da empresa, como a razão social, CNPJ, endereço, quem são os sócios, quem são os acionistas, no caso de uma SA, quem são, de que forma esses sócios, né, eles estão enquadrados, se é 50% para cada um, se não é, de que forma que foi feita essa integralização de capital, se foi em bem, se foi em recurso, em dinheiro, se foi realizado isso no momento da integralização, ou se ficou a integralizar, né? Se só foi subscrito e ficou a integralizar. Então, todas essas informações, coloca um quadrinho ali, sócio A, B, C e D, qual é a participação de cada um, de que forma foi feito isso. No segundo parágrafo ali, eu vou tratar, por exemplo, do regime de tributação. Então, ela é tributada pelo lucro real, por estimativas de exclusão, pelo regime de 6 meses, pelo regime de 1 ano, pelo regime de 3 meses. Então, ela vai especificar. Ela vai trazer o máximo de informação, o máximo de clareza possível aí para a compreensão de quem for fazer essa análise. Ok? E o método do estoque também, né? Oi? Se é PEP, é WEPS.
método de Isso, estoque. a forma de realizar ali a análise de estoque, a forma de ela fazer, tudo isso contempla a nota explicativa, tá? Lógico, né? Tem ali informações que são obrigatórias, né? Que nós já vimos aqui, que na 6404 traz e o CPC 26 também traz, mas ela pode, o contador, né, no caso, ele pode fazer essa complementação de informações que ele achar pertinente, que ele achar necessário trazer aí para o usuário. Tranquilo? Professor, Oi. essas notas explicativas, elas são usadas com maior frequência por sociedades que precisam publicar suas demonstrações. Exato. Me gerou uma dúvida. No caso, quem mais seria o usuário, não sei se é bem essa palavra, dessas notas explicativas? O governo? Mais ou menos assim nesse sentido. Certo. Geralmente, dona Joana, por exemplo, no exemplo que a senhora deu do governo, ele é o que vai menos ter a necessidade de utilizar a nota explicativa, né? Porque a finalidade da utilização das demonstrações contábeis feitas pelo governo é pura e meramente voltada à tributação. Então, a DRE para ele já é importante, já é interessante, porque ele traz o tanto que ele faturou, o tanto que ele vendeu, e ali ele já consegue tributar em cima disso. Geralmente, nota explicativa para gestores, né? É lógico, ela fica aberta a todos os usuários que tiverem interesse em conhecer, mas geralmente quem utiliza mais as informações são gestores, né, que não conhecem, por exemplo, processo contábil, para entender de que forma foi feito, administradores, né? E outro que é bem típico mesmo a utilização são os bancos, para saber de que forma que essa empresa está tributando, de que forma ela está trabalhando aí os seus dados, conhecer um pouquinho sobre a história dela. E outro bem interessante são os investidores. Tá? Investidor utiliza bastante essa situação para poder fazer essa análise crítica da empresa, essa análise da história, de que forma que ela está trabalhando, de que forma que ela está gerindo o estoque, de que forma que ela está gerindo a sua tributação, de quais são as normas que ela está seguindo, quais são as regras, quais são os órgãos que ela está ligada, que ela está sendo, né, registrada e regulamentada. Então, são informações pertinentes para todos os usuários, claro, né? Todo mundo tem acesso à informação, mas principalmente para esses que fazem a utilização por alguns pontos específicos dentro dela, tá? Não só para as SAs, não só para as empresas de grande porte, mas também para as menores empresas. E é uma situação, pessoal, que é importante demais, inclusive eu quero que vocês se lembrem disso para o resto da vida, que muitos dos profissionais da contabilidade, eles não utilizam de realizar, de elaborar, de executar as notas explicativas nas demonstrações contábeis de empresas menores, tá? Professor, mas é obrigado? Não é obrigado a realizar. Só um minutinho, Júlio. Não é obrigado a realizar as notas explicativas para microempresa, empresa de pequeno porte, né, médias empresas. Mas a lei ela diz que não é obrigado, mas também que não é desobrigado. Ela é facultativa. Então, quando nós, como bons profissionais e profissionais dedicados, né, bastante certeza daquilo que está fazendo, com bastante responsabilidade, né? A orientação é que todas as empresas ela tenham essa demonstração contábil ali para qualquer tipo de finalidade, qualquer tipo de necessidade, seja um MEI, seja ali uma empresa do Simples Nacional pequenininha, seja empresa média, seja empresa grande. É importante a gente ter um padrão de ter todas as demonstrações contábeis a dispor ali do cliente, tá? Então, quando vocês forem ali para o mercado de trabalho e começar a realizar essas demonstrações no dia a dia de vocês, lembrem-se disso, né? É aquela cerejinha do bolo que a gente coloca no final, que é a informação muito importante que quase ninguém faz e geralmente isso vai ser o diferencial do trabalho de vocês no momento que vocês forem aplicar, beleza? A nota explicativa não é feita tipo, por ano, anualmente, eventual. Não é feita eventualmente, né? Tipo, por ano ou por mês. Ela só é feita uma vez. E só vai modificando. Geralmente, Júnior, ela acompanha as demais demonstrações. Então, vai depender muito de que forma você realiza isso, certo? Tem empresas que realizam fechamentos semestral. Tem empresa que realiza fechamentos de trimestral.
E tem empresas que só finalizam, só entregam as demonstrações contábeis, só realizam o fechamento de fato no final do exercício, em 31 de dezembro. Então, assim, a nota explicativa, ela geralmente, ela acompanha as demais demonstrações. Por isso que ela se chama notas explicativas. Elas acompanham as demais demonstrações contábeis. Então, ela sempre vai estar junto, ali ela nunca vai ser gerada separada. Então, geralmente, vai do aspecto que a empresa, de que maneira que a empresa ela realiza essa publicação, de que maneira que essa empresa realiza essa publicação. Se ela realiza a publicação do balanço, das demais demonstrações, a nota explicativa ela vai estar vinculada às demais demonstrações. Por quê? Ela é parceira, né? Ela acompanha as demais demonstrações. Então, não tem motivo de eu gerar ela separada. Ela precisa acompanhar as outras demonstrações. Ela precisa explicar as demonstrações que estão ali com só dados numéricos, informações financeiras, e ela vem ali como complemento para poder explicar essas informações aí. Inclusive, eu posso pôr na nota explicativa dados importantes, como, por exemplo, o porquê de algum declínio de alguma conta, do valor, o aumento do valor de outra conta. Então, eu consigo colocar essa informação também na nota explicativa. Tá? É possível fazer essa explicação aí. Então, por exemplo, por que houve um aumento gigantesco do meu ativo? O que aconteceu? Por que aumentou meu patrimônio líquido muito em 2020? Por quê? Porque houve ali, na nota explicativa eu posso colocar, houve a inclusão, a inserção de um novo sócio, houve a subscrição de aumento do capital, então eu posso colocar todas essas informações lá, que elas vão ser benéficas para os usuários que forem realizar a tomada de decisão baseada nas informações. Ok? Mais alguma dúvida? Bom, vamos ver. Opa, peraí, deixa eu tirar. Aqui. Mais algumas informações aqui, ó. As obrigatórias são previstas pela Lei 6.404, as facultativas são inseridas pelas entidades, né, da maneira que achar melhor. Então, eu tenho nota explicativa com base nas apresentações, certo? E eu tenho a nota explicativa com os princípios contábeis. Então, eu posso... Eita. Só um segundo, pessoal. Probleminha técnico aqui. Joana? Tá vendo, Joana? Só sumiu, é? Retorna, pro povo. Ô, gente, não, eu tive uma queda aqui na minha internet. Estou de volta, recuperou. As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos custos históricos e ajustes para refletir o valor justo dos investimentos financeiros, mensurados pelo valor justo através dos resultados. Então, são informações que eu posso colocar dentro da minha nota explicativa, que são informações que vão preparar, que vão mostrar de que maneira os valores das escriturações foram realizados, né, a valoração disso, as políticas contábeis que a empresa adota, de que maneira que ela realiza, que ela executa essas normas, quais são as normas que ela
aplica, né, na preparação das demonstrações contábeis, que é, por exemplo, o CPC 26, a ITG 1000 R2, enfim, depende aí de qual estrutura da empresa, de que maneira que ela executa, ok? Então, nós vimos, dentro das demonstrações contábeis aqui, na aula de hoje, as principais alterações, as principais mudanças, né? E vimos também quais são as leis que estão vigentes, né? Quais são as normas, regras que são vigentes até aos dias de hoje, que trazem esse tipo de informação para as empresas e para os usuários da contabilidade, ok? Pessoal, alguém quer fazer algum questionamento? Quer perguntar algo? Porque ela é bem tranquila mesmo, esse primeiro momento aqui, esse segundo momento, aliás, que são as principais mudanças. Nós vamos precisar desenvolver uma atividade agora para poder fixar esse conteúdo e de maneira bem mais intensa aí na cabecinha de vocês, tranquilo? Então, eu vou propor para vocês aqui uma atividade avaliativa. Essa atividade avaliativa, como vocês sabem, as atividades de sala, as atividades que nós precisamos realizar, que nós realizamos, melhor dizendo, são atividades que contemplam aí 50% da nota das parciais, ok? Então, dentro desse QR Code aqui, né, dentro desse slide e essa imagem do QR Code aqui, vai levar vocês para um artigo. E esse artigo é onde vocês vão desenvolver a atividade, ok? Eu vou deixar disponível para vocês. Oi! Eu tava tirando um print de QR Code, né? Aí tem tipo umas ferramentas, né, de lápis que pode talvez atrapalhar. Agora sim. Calma aí. Pera aí, vou colocar de novo. Tá, ainda vamos ler um artigo antes de fazer a atividade? Uhum. Vai lá. Conseguiram pegar? Printei. Se vocês não conseguirem, eu deixo disponível para vocês lá no portal também. Mas eu vou mostrar o artigo aqui. Então, vocês vão começar a ser um pouquinho mais críticos, vão ser cientistas, pesquisadores, tá? O artigo é esse daqui. Mudanças societárias na estruturação do balanço patrimonial. Estudo das... eu baixei! Isso aí... Já viu isso aqui? Beleza, vai usar ele mesmo, tá? O estudo das leis 11.638 e da 941. Então, nós temos esse artigo. Ele está trazendo muito bem detalhado, bastante informação a respeito das demonstrações contábeis. Esses aqui são os autores, tá? Mas, enfim, o que vocês precisam realizar? Vocês vão realizar a leitura desse artigo. Essa atividade, ela pode ser realizada em dupla ou ela pode ser realizada individual, ok? Prestem bem atenção. Pode ser em dupla ou pode ser individual. Vocês vão realizar uma síntese desse artigo. Professor, o que é síntese? Vocês podem fazer uma pesquisa no nosso amigo Google. O que é síntese? Em termos práticos, a síntese é um pequeno resumo que contempla os principais ideais ou as principais ideias de um texto narrativo, ok? Portanto, é um texto em poucas palavras e que contém informações sobre o assunto estudado, resumidamente. Então, vocês vão realizar a leitura do artigo, vocês vão elaborar uma síntese, e essa síntese eu não quero que me entreguem, ok? Então, olha que interessante, tem vou até dar um zoom aqui, vocês conseguem aqui ter, inclusive, um quadro comparativo aqui, do que era antes e do que passou a ser depois das leis que atualizam a estrutura do balanço. Olha que interessante, tá? Então, vocês vão realizar a leitura desse artigo, vocês vão realizar uma síntese e, na semana que vem, na próxima aula, vocês vão ter aí de 5 a 10 minutos para poder realizar a apresentação dessa síntese, ok? Como que eu quero? Vocês podem apenas falar, certo? Abrir a câmera e fazer a apresentação sobre esse conteúdo, ou vocês podem fazer um slide. O slide com no máximo 5, né, no máximo 8, lá de 5 a 8 páginas, tá? O slide.
vocês têm que usar o tempo de 5 a 10 minutos para poder fazer essa apresentação, ok? É algo bem simples, tá, pessoal? Então, vocês vão apresentar o que vocês compreenderam, o estudo que vocês fizeram, é uma pesquisa mesmo, vocês vão utilizar esse artigo como base, mas vocês podem pesquisar em outros artigos também, podem pesquisar, mas artigo, tá? Estudo científico. Vamos usar menos sites aí paralelos e vamos usar mais estudos científicos. Qualquer coisa, pesquisa no Google Acadêmico, tá? Que tem artigo, bastante artigo importante. Então, esse artigo ele é a base, então vocês vão ler esse artigo, vão entender esse artigo, vão pesquisar sobre os contextos que estão nele, elaborar essa síntese, ok? Esse resumo, esses pontos principais, e vão apresentar isso aí para mim e para os demais colegas na próxima aula. Tá bom? Nós vamos usar já o início da aula para a gente apresentar e depois eu concluo a aula com as outras atividades, com o conteúdo, ok? Então, a gente não vai usar a aula inteira na semana que vem. Por isso que é de 5 a 10 minutinhos ali, é bem rápido para a gente concluir essa situação, ok? A Renata está perguntando se é a próxima aula dia 14. Sim, próxima aula dia 14, porque semana que vem, dia 7, é feriado, tá? Então, na próxima aula, dia 14. Então, vocês vão ter aí um tempinho ainda para poder realizar essa atividade. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Professor, quem fizer o slide não tem que falar, então. Só apresentar o slide. Vai sonhando. Ah, professor. Aham. Tem um sério problema em falar. Vai sonhando. Ok? Perguntaram aí quem não tem web e fone, mas dá para fazer pelo celular. Celular tem câmera frontal, celular tem microfone, tá? Bem tranquilo. O slide tem como compartilhar aqui comigo, tá bom? Qualquer coisa, se não conseguir, tá estragado, tá bom. Acredito. Pega do esposo, pega do filho, pega da mãe, do pai, dá para poder fazer tranquilo. Quem não conseguir compartilhar o slide aqui no dia, pode mandar o slide para mim aqui no chat que eu compartilho com vocês, tá? É bem tranquilo, beleza? Então, estamos entendidos? Estamos entendidos? Então, para o dia 14, a nossa próxima aula, vocês têm aí a apresentação desse pequeno seminário, nesse mini seminário aí, que compõe a nota parcial de vocês em 50%. Tranquilo? Então, vocês vão utilizar esse artigo, que eu vou enviar agora para vocês, assim que finalizar a aula, eu vou deixar lá no portal já disponível. E quem ainda não está com o portal, pode pedir para os colegas compartilhar, então já agilizem esse processo. E na próxima aula aí, vocês vão ter uma folga na segunda-feira ainda, né? Vocês vão ter 2 semanas para poder realizar essa pesquisa e essa análise aí, essa pesquisa científica relacionada a esse assunto que é muito importante para nós. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Não, professor, tranquilo. Tranquilo, então. Moçada, sobre a aula de hoje, alguém gostaria de comentar, acrescentar, perguntar alguma coisa? Estamos abertos ao debate, a um bate-papo agora. Tudo ok? Tudo entendido? Tá todo mundo 100%? Então vamos fazer uma prova agora. Terminando aqui, vocês já vão fazer a prova oficial. Vamos adiantar. Vamos ver se vocês estão craque mesmo. Brincadeira, gente. Então, se ninguém tem algo a mais, né, para questionar, para perguntar, já são, né, faltando aí poucos minutos para as 9. Oi. Lá no meu portal tá dizendo que eu não estou matriculado. O que eu posso fazer? Quem está falando? É o Matheus. Matheus. Não está matriculado, Matheus? Isso, tá dizendo que não está matriculado. Você fez rematrícula já? Não. Então você precisa fazer a rematrícula, tá? Primeiro passo, faz a rematrícula, aí você vira matriculado. Sim, mas automático. Mas essa rematrícula eu faço no portal mesmo? No portal mesmo, tá? É automático. Como que funciona a rematrícula? Para alunos que são fiéis, alunos que são bolsistas de ProUni, né? Tem algum tipo... É automático.
Para alunos que pagam metade, pagam tudo, paga meia, enfim, aí cada um tem a sua particularidade, eu não entro nesse mérito, eu não sou da parte financeira, sou do acadêmico. Mas para alunos que têm boleto, né, vou resumir, fazendo o pagamento do boleto do mês 7, automaticamente já está rematriculado, tá? Não precisa fazer mais nada, é só pagar esse boleto, beleza? Quem tem algum... Oi? Pode falar. Quem tiver algum tipo de problema com relação a isso, aí pode mandar a solicitação de atendimento que a gente pede para o pessoal do financeiro verificar se tem alguma inconsistência, se tem algum problema, tá bom? Mas fazendo o pagamento, são duas situações. Fazendo o pagamento do mês 7, o boleto do mês 7, você se rematricula para o segundo semestre do ano. Fazendo o pagamento do boleto do mês de janeiro, você se rematricula para o primeiro semestre do ano. Então é automático, você não precisa fazer nada. É só realizar esse pagamento e aí fica ok. Tá? Não sei se esse é o seu caso, né? Porque de cada aluno tem a sua especificação. Uns são ProUni, outros são FIES, outros são bolsistas, outros não são. Então, mas de via de regra é assim que funciona. Sim, o professor, mas é porque, tipo, eu sou bolsista pelo ProUni, né? Certo. Aí eu abri o portal e tá lá todas as disciplinas, menos o desafio nota máxima. E lá embaixo tá dizendo que eu tenho que fazer, que eu não estou matriculado em nenhum curso. Tá, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar a planilha de atendimento, né, com o líder da sua turma, certo? Quem que é o líder da sua turma? Sai do segundo semestre, Matheus? Isso. Turma de segundo semestre, eu preciso de um líder, tá, pessoal? Eu acho que não tem líder. Eu também acho que não tem. Então, vocês se reúnam aí no grupo de vocês, decidam quem é um líder e manda para mim o contato desse líder para eu adicionar ele no grupo, tá? De líderes. Porque daí a gente manda aí essa questão de atendimento. Tranquilo? Beleza, professor. Aí eu mando para você o link lá, você coloca seus dados, preenche todas as informações. Aí a gente verifica, eu peço para o pessoal da secretaria dar uma analisada para ti, né? Essa questão aí, como você é bolsista, isso é automático que acontece. Então, acredito que deva ter algum problema, né? E se tiver, eles já vão resolver também para ti, beleza? Aí eu também já consigo acompanhar e verificar se tem alguma inconsistência. Ok? Beleza. Beleza, então. Pessoal, alguma coisa a mais? Alguma outra pergunta? Professor, eu troquei de telefone porque o meu desligou e eu tô sem carregador. Eu vi que o meu entrou aqui na aula. Tá bom. Aí Beleza, eu consegui entrar no aqui. Eu imaginei, tá? Mas se você Então, perder alguma coisa, tem a aula gravada lá no portal daqui a pouco, tá bom? Não, beleza. Qualquer Foi coisa 2 você me minutos, pede. eu acho, 3 minutos. Ah, não, tranquilo. Qualquer coisa você me pede o link também que eu te mando, tá bom? Beleza. Beleza, então, pessoal, estamos conversados. Bem, professor, mais uma dúvida. Sim? Tem algum grupo dessa matéria de WhatsApp? Não, eu particularmente eu não utilizo do grupo, Matheus, porque eu não consigo administrar todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu tenho a lista de transmissão, certo? Que eu mando para vocês os links e eu mando para os líderes. Então, é importante vocês terem um líder, porque daí toda essa informação eu envio para o líder, certo? Não só da minha disciplina, mas da disciplina de todos os professores. Como eu sou coordenador do curso de vocês, todas as informações eu envio no grupo de líderes e envio também na lista de transmissão dos alunos e no e-mail. Tá? Então, é sempre importante ter o e-mail e o telefone atualizado no portal. Daí eu consigo ter acesso a essa informação, tá? Especificamente dessa disciplina, eu não tenho grupo. Eu trato com vocês aqui na aula mesmo e pelo portal, tá bom? E se precisar de alguma informação, daí pode mandar para mim no meu e-mail, pode mandar para o líder de sala, o líder de sala me reporta a informação e eu devolvo. Beleza? Então já faz isso aí, reúne o teu grupo, acho que tem você, tem mais o Kaique, tem mais as meninas, tem a Janaína, tinha algumas outras meninas na semana passada também nessa disciplina, então é interessante vocês fazerem lá dentro do grupo de vocês a seleção já de um líder e que a gente faça aí essa inserção no grupo de líderes lá, tá bom? Beleza. Feito. Gente, então, eu estou finalizando aqui a gravação da aula de hoje, tá ok? Essa gravação vai ficar disponível no portal de vocês. Assim que finalizar a aula, eu já faço o download dela e daqui a alguns instantes eu deixo disponível, no máximo até amanhã, essa gravação lá no AVA, tá? A gravação ela fica na unidade correspondente à disciplina, então na unidade 2, na unidade 1, sessão 2,
que é referente a essa aula de hoje, ok? Finalizou a gravação. Agradeço a todos pela participação na aula. Se possível, entrem lá no portal de vocês e façam a avaliação da aula de hoje, tá? Deixem lá o comentário, deixem lá a pontuação referente à nossa apresentação, à nossa aula, e se preparem, né, para ir a gente trabalhar na semana do dia 14, lá no dia 14 especificamente, o seminário. Tranquilo? E, se possível, avisem os demais, né, que tá faltando. Eu tô vendo que Juliana tá faltando, tô vendo que o Cris tá faltando aqui, o Alice, tá faltando também aqui o Refate, que eu sei que são pessoas que você é mais próximo, assim, é bom dar uma cutucada neles lá, porque senão perde nota, tá? Então já começou a avaliação. Professor, eu tenho uma Oi. dúvida, porque, Fala. na verdade, a dúvida é da Juliana. Ela, no dela, a sua matéria tá na quinta, no dia da nossa folga, entendeu? Na verdade, não é dia... É que é assim, provavelmente a Juliana tem uma outra aula hoje, e na quinta-feira ela tem essa aula comigo. Pode ser. O dela no segunda-feira ela mandou foto, tá? Sem nada. Daí tá sem nada? Quarta, quinta e sexta. Tá então pede para ela mandar uma solicitação lá na planilha que eu mudo a disciplina para ela. Coloco a disciplina de segunda e não a de quinta. Tá, beleza. Tá bom? Porque geralmente isso acontece com alunos que não têm aula, que tem aula na segunda de outra disciplina. Os que têm aula na segunda de outra disciplina fazem na segunda. Fazem na quinta, perdão. Tá? Mas como ela não tem, ela pode optar por uma ou por outra. Tá. Beleza? Beleza. Tranquilo, então, pessoal. Obrigado pela participação de vocês, pela paciência, pela companhia. Tenham todos uma boa semana e até mais. Um abraço. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Boa noite. professor. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa noite.